Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Suzete Brazão da Ateliê Vita de Pano, sejam bem-vindas ao meu canal. Aqui a gente se encontra uma vez por semana para brincar de boneca. E a brincadeira dessa semana, a brincadeira de hoje, é o anel porco espinho, que vocês me pediram. A aula já foi gravada há muito tempo lá pro grupo do Facebook, mas eu quis fazer uma outra aula para vocês com outro material, então hoje vai ser diferentinho um pouco o resultado. O molde é o mesmo, só mudei o tecido para fazer o corpinho dele. Então, quem quiser o molde desse anel e de todas as outras aulas que eu dei, entra lá no grupo que lá tem tudo, tá, minha gente? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo aquelas coisinhas que eu peço sempre, né? Pra curtir, comentar se gostou, não gostou, o que ficou faltando, se não entendeu direito. Conversa comigo por aqui ou lá no grupo, que é bem mais fácil de eu conseguir responder vocês. Tá bom, meus amores? Então, vamos brincar de fazer anel. Para fazer o anel, a gente vai precisar de feltro, a mantinha de microfibra para fazer o corpinho. Na aula que tem lá no grupo, eu usei esse tecido, que é uma malha que tem esses pelinhos, eu uso para fazer cabelo de boneca. Então, lá no grupo, se vocês quiserem ver o resultado feito com ele, lá no grupo tem a aula feita com esse tecido. Mas para vocês agora eu vou fazer com esse aqui para mostrar que dá para fazer com qualquer tecido. Vou usar um feltro preto, pode ser da cor de pele também, se vocês quiserem, pode ser qualquer um, pode ser um elástico também. Esse aqui tem 1,5 de largura. E daí eu vou medir aqui no dedo para fazer a volta do anel. Basicamente é isso aqui que eu vou precisar. Então, o que que eu faço? Eu pego o molde, deixa eu mostrar para vocês como que ele é basicamente. A costinha, a cabeça, a orelhinha e a base que é para fazer a barriguinha do porco espinho. Então, é isso aqui. Basicamente, é isso aqui. Então, essa parte da barriguinha eu faço no feltro também. Eu vou marcar e corto, deixando a margem de costura. Vai ficar aqui esperando. Aqui é a costinha dele, que eu cortei já deixei tudo certinho. Só falta fazer a marcação. Então, para vocês que vão fazer, coloca no tecido, deixa eu mostrar. Pega o tecido dobrado ao meio, que eu peguei só um pedacinho para mostrar para vocês. Coloco ele direito com direito, coloco o molde, prendo com a agulhinha e risco toda a volta, marcando aqui onde é a pence. Então, eu faço todo o risco em volta para poder saber onde que eu vou costurar. Aqui já ficou pronto aqui. No feltro também, aí eu coloco o molde da carinha dele, do porco espinho, faço toda a marcação em volta, marco o olhinho, aqui, e faço a mesma coisa com a orelhinha. Então, aqui o tecido, o feltro tá dobrado ao meio, direito com direito, que a gente vai costurar tudo. Aqui a orelhinha também tem que ser dobrada, né? Se não quiser fazer ela dupla, também não tem problema, daí corta uma vez só, não precisa costurar nada. Mas eu vou fazer ela dobradinha. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer isso aqui, porque na hora de pregar, de costurar a cabeça e as orelhinhas, isso aqui tem que estar tudo pronto. Então, aqui eu risco tudo, marco toda a volta, onde que eu vou fazer a pence aqui. Isso. E costuro, passo lá na máquina. Depois que eu costurei na máquina, ela vai ficar assim. Então, fiz a pence aqui, passei a costura bem aqui na marcação, corto os excessos de linha, deixo curtinho. Ela vai fazer isso aqui. Então, eu faço isso dos dois lados. Isso aqui já tá pronto esperando. Agora, depois disso, vem a parte da orelhinha. Na orelhinha, eu vou passar a máquina em cima da marcação que eu fiz e deixando aberto essa base aqui. Então, eu começo aqui, dou toda a volta e paro aqui. Faço isso nas duas orelhinhas. Depois da orelhinha costurada, eu
recorto toda a volta, deixando uma borda estreitinha, não muito perto da costura, para não correr o risco de rasgar na hora de virar, e eu passo pro direito, as duas orelhinhas. O feltro é grosso e é ruim de virar esse tecidinho, essa parte muito pequenininha, ele não é muito fácil de virar. Mas vai com calma, que dá tudo certo. Depois de virada, a gente vai pegar o corpinho, os dois lados, e a gente vai pôr a orelhinha um pouquinho. Se eu pensar assim, aqui tá a pence, é a costinha dele, a parte de cima das costas. Então, eu coloco essa orelhinha um pouquinho acima do meio dessa parte. Então, imagina assim, aqui é o meio, marco aqui. Então, eu coloco ela dessa pontinha pra cima e não pra baixo. Coloco aqui e prendo com agulha e linha pra ter certeza que ela não vai sair do lugar. Porque a gente vai costurar essa aqui, prender a cabecinha dela aqui, então eu não quero que a orelha saia do lugar e uma fique mais pra cima que a outra. Então, a gente prende dá um alinhavo aqui pra prender. Eu faço isso nas duas orelhinhas, nos dois lados. Depois que eu prendi uma, eu pego a outra, coloco as duas assim, pra eu ver se as duas vão ficar na mesma altura, na mesma distância aqui, pra não ficar torta mesmo. Então, a gente põe assim, uma em cima da outra, acerta essa pontinha do tecido com essa aqui, e a orelhinha tem que estar bem certinho. Aí, eu prendo essa aqui também. Pronto, ficaram as duas presas na mesma altura. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o molde da cabecinha e vou recortar, deixando a margem de costura também. Isso. Feito isso, eu vou pegar, aqui tá as duas partes, lembrando sempre que onde tá a pence é a parte de cima. A cabecinha eu ponho um lado aqui e o outro lado aqui. Então, ela vai ficar assim. Então, o que que eu faço? Eu sempre alinhavo para não ter perigo de sair nada do lugar. Então, eu vou alinhavar esse aqui também. Eu pego essas duas pontinhas aqui e centralizo e coloco aqui. Essa pontinha vai ficar aqui e essa aqui vai terminar aqui. Então, eu vou alinhavando, porque senão eu não consigo prender. Ela sempre sai do lugar e ela faz essa voltinha aqui, que é bem chatinho de fazer. Então, a gente vai posicionando e prendendo com a linha e agulha, que dá tudo certo. Então, aqui eu alinhavei, ela vai ficar assim. Aí, a gente puxa a orelhinha pra lá, pra trás, e vai ficar assim. E daí, depois de feito isso, depois de alinhavar os dois lados, aí eu passo na máquina pra gente ver como que vai ficar. Aqui eu alinhavei as duas partes. Agora, eu vou passar na máquina, bem na marcação, e depois a gente vai juntar as duas partes. Aqui eu já costurei. Já passei a costura desse lado e desse. Então, a gente já pode virar assim, deixando a orelhinha pra trás. Então, aqui a orelhinha vai pra trás, dependendo da posição que eu faço aqui, nessa parte. Se eu virar tudo pra trás, a orelhinha vai vir pra frente. Então, essa parte vai acabar ficando assim, ó. Virada pra frente aqui da carinha dela. Pronto. Agora, a gente vai juntar as duas partes.
da seguinte maneira, sempre alinhavando, não tem outro jeito, é o jeito mais fácil, é alinhavando. Então, a gente junta essas duas partes, direito com direito, para garantir que essa costura aqui da carinha vai ficar bem alinhada aqui, a gente coloca aqui, centraliza bem, vê se tá bem certinho, põe uma agulhinha para garantir que não vai sair do lugar, prende aqui e faço um alinhavo da pontinha do nariz dela até aqui esse finalzinho aqui. Até aqui. Essa parte toda aqui de baixo vai ficar aberta por enquanto. Então, eu começo a alinhar, o alinhavo e depois vou costurar, começando aqui do focinho dela. Venho aqui, até aqui, paro, viro isso aqui, dou um retrocesso. Então, eu vou fazer assim. Alinhavo tudo. Depois, eu venho com a máquina de costura, começo aqui, venho seguindo a marcação e paro bem aqui na costura. Faço um retrocesso. Viro essa partezinha para lá e começo bem rente com essa costura. Porque isso aqui vai ficar muito grosso se eu passar em cima. Então, por isso que eu faço assim. Aí, eu continuo. Quando chegar aqui na pence, o que que eu vou fazer? Sempre, gente, que tiver pence, assim, que vai ficar uma em cima da outra, a gente tomba. Essa beiradinha que a gente fez aqui, a gente põe para um lado, virada para cá, e a de lá, virada para lá. Só a costura vai ficar centralizada, porque se eu fizer as duas tombando para o mesmo lado, isso aqui vai ficar muito grosso. Então, uma eu pendo para cá e a outra eu deito para lá. Então, não vai ter perigo de nada, não vai ficar grosso nem nada, vai ficar um trabalho bem delicado. Então, aqui, eu vou alinhavar tudo isso aqui, prendendo até aqui e vou passar na máquina. Então, aqui eu já costurei. Passei aqui a costura, parei aqui, deixa eu mostrar. Comecei aqui, vim na marcação e parei bem nessa costura da emenda aqui da cabecinha. Tombo, passo, faço um retrocesso, paro, ergo a agulha, viro esse tecidinho pra cá e começo bem na emenda da costura e vou até o final. Aqui, como ele tem, faz uma volta muito forte aqui, a gente corta rente aqui, pra ele não ficar repuxando. Se não quiser cortar rentezinho assim, dá pra fazer aquele piquezinho assim, aquela voltinha, se tiver tesoura de picote também dá. Eu gosto de fazer assim. Agora, eu vou fazer o seguinte, meu povo. Se vocês olharem, essa parte aqui vai parecer que tá menor aqui. O que que a gente tem que fazer? Pegar o corpinho, bem aqui na emenda da cabeça dela aqui, começar a passar uma linha com alinhavo. Então, a gente vai alinhavar tudo, porque ela realmente tá maior. Então, a gente tem que franzir para ela poder dar o tamanho certinho aqui. Então, a gente alinhava e puxa. Vem até o final aqui. Viro no direito aqui, né? E eu vou dar uma puxadinha aqui, uma franzidinha. E vai ficar assim. Aí, eu vou medir aqui. Vou precisar de uma outra agulha com linha para eu poder fazer, para eu poder prender o corpinho ali. Então, eu comecei aqui, dei toda a volta e faço esse franzidinho. Ele vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu pego essa parte aqui, que é a barriguinha dele, isso aqui a gente pode deixar aqui esperando, não precisa nem deixar a agulha, só a linha mesmo solta, não tem problema. Eu vou pegar essa parte que é da barriguinha dela, vou dobrar o meio e vou marcar aqui, faço assim, faço uma marcaçãozinha aqui, só pra eu saber onde que é o meio dela. Se ficar fraquinho, faço um pouquinho mais. Pra que eu preciso disso? Aqui a ponta eu já sei onde que é aqui no focinho dela.
Mas aqui, essa parte aqui, esse centro tem que ficar bem centralizado nessa costura que a gente fez da costinha dela. Então, eu viro aqui pro avesso, então a gente vira pro avesso, então ela tá aqui no direito, franzi no direito, só pra ver como que ia ficar. Aí eu viro no avesso, porque a gente vai colocar isso aqui bem centralizado aqui nessa costura que a gente fez aqui, que é da costinha dela. Então, eu virei aqui pro avesso, né? Marco aqui. Aqui já tá marcadinho, vejo aqui a linha da costura, coloco aqui, bem centralizadinha aqui, a costura tá aqui e o pontinho do meio desse tá aqui. Eu marco, posso prender com uma agulhinha pra garantir que vai ficar tudo no lugar. Essa pontinha tem que ser bem aqui na pontinha do focinho dela. Eu ponho uma outra agulhinha também, pra prender tudo aqui. Como eu vou saber se o tamanho tá certo? Eu venho alinhando aqui, vou acertando com a mão, pra ver se deu o tamanho certo. Então, eu vou ajeitando aqui, pra ver se o franzido que eu fiz aqui foi suficiente pra ficar do tamanho certinho. Aqui já deu. Se ficar frouxo, puxa um pouquinho mais do alinhavo aqui e vai acertando até ficar no tamanho certinho pra gente costurar a costa na barriguinha dela. Então, ó, aqui já ficou bem certinho. Então, eu pego e alinhavo tudo pra prender. Ele é meio chatinho de fazer, porque tudo a gente tem que alinhavar. Mas, se não alinhava, a gente não para no lugar, dá mais trabalho. Então, não custa nada perder um tempinho, porque no final a gente ganha tempo, né? Não tem que desmanchar e fazer de novo. Então, a gente vai fazendo assim. Aqui faltou. Faltou não, sobrou, né? Isso. Aqui tem que ser virado pra frente. Depois de alinhavado tudo, a gente passa na máquina. Então, o que que eu fiz aqui? Eu passei a costurar na máquina. Eu comecei, tanto faz aqui pela frente, aqui por cima, ou costurar por aqui. O que a gente não pode esquecer é de deixar uma abertura. Então, eu deixo entre a costura da cabeça e o resto do corpinho. Então, eu deixo uma aberturinha assim, deixo sem costurar. Então, eu começo aqui no cantinho, vamos imaginar aqui. Começo aqui no cantinho da costura, da carinha dela. Dou a volta e antes de chegar aqui na costura de novo, eu paro aqui. Que é por onde a gente vai virar ela pro direito e colocar o enchimento. E a gente vai virar ela agora. Vamos ver se eu não deixei uma abertura muito pequenininha, que vai dar trabalho pra virar. Mas acho que não. Depois de virar pro direito, essa marcação com a caneta fantasma, ela... Ah, eu esqueci de uma coisa. Aqui no focinho dela, aqui nessa pontinha, é bom a gente tirar um pouquinho do excesso para não ficar muito grosso aqui. Então, a gente tira um pouquinho. Com cuidado para não cortar onde costurou e já fazer um furo. Aí a gente vira com cuidado para não rasgar nada, para não abrir nenhuma costura.
vai empurrando bem, com cuidado, e faz a orelhinha ir pra trás, assim. É, como eu tava falando, essa marcação com a caneta fantasma, depois a gente tira com o ferro quente, secador de cabelo, qualquer coisa bem quente aqui, ela já some. Então, ela ficou assim. Por aqui, a gente vai colocar o enchimento e depois a gente fecha. Então, eu vou colocar o enchimento. Viu que aqui ficou bem certinho a costura, que eu falei que tem que prestar atenção para não sair, porque às vezes uma fica aqui embaixo, a outra fica mais para cima, porque esse tecido às vezes ele anda um pouquinho. Então, agora é só a gente colocar o enchimento. Quanto mais enchimento a gente colocar, mais gordinho ele vai ficar, mais garantia de que quando a gente colocar a agulhinha nele, não vai espetar o dedo. Então, a gente vai empurrando aqui. A diferença de tamanho desse que ele fica com esse tecido, com o tecido aquele outro que eu usei, é bem, dá uma diferencinha boa. O outro parece que fica maior. Esse aqui ele ficou mais delicadinho. Então, tudo que a gente vai fazer, dependendo do tecido, o molde é o mesmo, tá, as medidas estão certas, mas ele faz diferença. Já aconteceu de eu fazer bichinhos, ou mesmo uma bonequinha, qualquer coisa assim, dependendo do tecido que eu uso, ele fica completamente diferente. Ou fica maior, ou não sei, fica diferente. Então, depende do tecido que você vai usar, vai ficar diferente. Depois eu mostro pra vocês a diferença dos dois. Deixa eu arrumar essa orelhinha pra ela. Aí. E você vai ajeitando, tá, gente? Sempre vai ajeitando, colocando mais onde você acha que tem que ficar mais. É uma questão de preferência de se quer mais gordinho ou não. Eu prefiro mais gordinho para garantir a segurança do meu dedo, né? Porque eu tenho um ratinho que ele ficou muito magrelinho. E ele sempre, eu acabo, quando eu tô com ele no dedo e coloco a agulhinha, acaba espetando o dedo. Aqui daí eu prendo, fecho tudo com linha e agulha mesmo. Vem aqui, deixa eu começar aqui. Aí. Então, aqui, ó, já fechei, ficou assim. Aqui depois eu tiro com a marcação, aqui eu tiro com o ferro. E o olhinho dá pra fazer com o faz bolinha ou colocar miçanguinha. Aqui eu vou colocar miçanguinha, esse bem pequenininho. Então, o que que eu faço? Eu deixei a marcação mais ou menos onde que é o olho. Eu coloco a linha dobrada, deixando essa argolinha. E eu coloco aqui, na marcação. Entro aqui, saio ali do outro lado. E deixo a argolinha aqui esperando. Pego a miçanguinha. Passo aqui. E passo a agulha de volta aqui. Vou lá.
Quando eu passei aqui, eu passo a agulha dentro da argolinha aqui e puxo, que daí eu travo tudo. Agora eu ponho o outro olhinho. E se for com faz bolinha, não precisa de nada disso, só pôr uma gotinha de tinta preta e tá tudo certo. Fiz isso, eu venho aqui atrás, na barriguinha, dou um nozinho aqui. Passo a agulha pra lá. Dou uma puxadinha, que eu já ensinei vocês a fazerem isso, e puxo, ele some lá dentro. Feito isso, agora é o focinho. Eu faço também com linha de bordar, mas é o mesmo caso do olhinho. Se quiser fazer com pincel e tinta, não tem problema nenhum, dá pra fazer também. Como que eu faço? Eu ponho a linha, eu não preciso nem dar nozinho. Eu entro aqui, bem longe, e puxo, vou com a agulha aqui na pontinha do nariz. Puxo assim. Quando ela sumir aqui, eu já paro de puxar, que é pra ela não escapar aqui. Feito isso, coloco ele de pezinho assim. Eu prefiro assim, coloco ele de pezinho e vou fazendo, vou só preenchendo aqui o narizinho dele, fazendo uma pontinha preta. Ele fica meio durinho, o feltro é duro e essa linha é grossa, então dá um pouquinho de trabalho na hora de prender, na hora de passar ali, na verdade. Quando eu achei que já tá bom assim, eu passo a agulha lá pra trás de novo, saio lá, depois a gente acerta o narizinho, viu, gente? Aí a gente puxa aqui o narizinho de volta, assim, dá uma puxadinha, corto e a linha some lá pra dentro. E aqui ele tá pronto, praticamente pronto. Agora, pro anel, o que que eu vou fazer? Eu pego aquele feltro que eu cortei, 1,5 de largura, e meço no dedo. O dedo é da preferência de vocês. Eu gosto desse aqui porque ele fica mais firme aqui junto com os outros, no meio dos outros. Ponho aqui e meço aqui a largura que eu quero. Se eu quero mais frouxo, se eu quero mais apertado, vejo aqui o meu tanto de, que é o pezinho de máquina que eu tenho, marco aqui. Eu corto o excesso, se vocês não quiserem cortar antes, daí prende com a agulhinha e daí tira do dedo e costura. Aqui eu já sei onde que eu vou costurar. Aqui eu costurei com linha branca para vocês verem. O que que eu vou fazer? Eu pego e viro pro direito, então aqui tá o avesso, a sobra aqui, eu viro. E aonde tá essa costura, é onde eu vou prender o porco espinho. Eu dobro ele ao meio, coloco a cola quente aqui, deixo ela pra cá e coloco o porquinho virado pro lado que eu quero. Eu imagino a posição do anel. Eu gosto do porquinho olhando pro que eu tô fazendo. Depois que ele colou, aí sim eu coloco no dedo. E ele vai ficar olhando pra frente pro que eu tô fazendo. Se não, vocês colocam ao contrário, também é só virar o anel, né, gente? Que ele vai virar pra trás, mas se quiser ele olhando pra você, então a posição é indiferente. Então, eu coloco ele aqui
aqui. E o anelzinho ficou pronto. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o outro, com o outro tecido. Ele dá uma diferença, eu não sei, eu acho que é por causa do tamanho, dos pelinhos, que parece que ele tá maior um pouco. Mas é o mesmo molde. Então, aqui, o que a gente põe? Uma fitinha aqui, mas esse laço acho que tá muito grande pra ele, tinha que ser com uma fitinha um pouquinho mais estreita. Eu fiz um outro com um pelinho um pouco mais curto, tem uma coleção de anel, já tá cheio de porco espinho, tá cheio de agulhinha aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Vários modelinhos. E o ratinho que eu falei, que ele é muito magrinho, é esse aqui. Eu tenho que adaptar ele, deixar ele um pouquinho mais gordo, porque quando eu coloco a agulhinha aqui, se eu me distrair, eu coloco e a agulhinha passa. Então, ela acaba espetando meu dedo. Já no porquinho, ai, prendeu. Já no porquinho, eu não corro esse risco. A agulha vai até o final e ela não sai aqui embaixo. Vamos ver, esse também não sai, ó. Fui até devagar, com medo de eu ter enchido pouco, mas tá certinho. Então, vamos pôr um lacinho nesse aqui, pra finalizar ele. Opa, aí. Pôr essa fitinha mesmo que eu já tinha deixado pronta. Mas pode ser uma fitinha um pouquinho mais estreita. Aí, a gente põe aqui. E tira a marcação com o ferro quente. Então, a aula de hoje era essa. Qualquer dúvida, lá no grupo tem a aula também, com esse outro tecido. Por lá, vocês encontram o molde e tiram as dúvidas comigo. Lá tem todos os moldes de todas as aulas que estão aqui no canal, tá, minha gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que curtam, compartilhem, ativem o sininho. Entrem lá no grupo do Face, que é um grupo gratuito. E lá a gente conversa melhor, eu tiro todas as dúvidas. Tá, meus amores? Um beijo, até o próximo vídeo.